Olá, meus amores, tudo bem? E a semana passada, como foi? Tudo bem? Desejo que nessa semana que está, já na sua metade, mas que ela possa ser plena do Espírito Santo de Deus no meio de nós. É o que eu desejo no mais profundo do meu ser. Agora convido a todos vocês que fiquem de pé, convidem também os familiares que estiverem próximos, para que nós possamos unidos fazermos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. E aqui eu lembro mais uma vez aos cristãos católicos que façam o sinal da cruz antes e após a oração. Então, todos de pé, vamos dar início à nossa aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus amores, a leitura que nós faremos hoje encontra-se no livro de Efésios. Efésios é Novo Testamento, é também após Atos dos Apóstolos. A leitura que nós faremos encontra-se Efésios 4, os versos de 1 ao 4. Vocês acompanhem atentamente a leitura da palavra na Bíblia de vocês. Convido o pai e a mãe também para próximos observarem e ler atentamente a essa leitura. Unidade na igreja. Exorto-vos, pois, prisioneiros, que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados, com toda humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança. Amém, meus amores? Bem, queridos, dessa mensagem, dessa palavra, dessa mensagem da palavra de Deus para nós, há um verso que se encaixa muito bem no assunto que iremos trabalhar hoje. Suportai-vos, não é? Uns aos outros no amor. E para bem explicar essa citação, eu trago aqui já lembrando a vocês que aqueles que responderam à atividade, na hora em que eu falar, vão se identificar inteiramente. Vamos abrir a página do livro, página 50. As atividades que eu pedi que vocês fizessem, as atividades anteriores, elas passam pela página 46, a 47, a 49. Depois, assim que eu terminar esse breve comentário que eu farei aqui sobre a história de Dom Bosco, eu vou querer saber de vocês que comparação vocês fizeram com a história, do Samaritano e de Carlinhos, não é? Será que a Thaís, não é isso? Não é Thaís? Será que Thaís, você se colocaria no lugar da Thaís? Você iria procurar o Carlinhos? A Thaís, para a Thaís, o Carlinhos era o próximo deles. E nós, né? Quantos Carlinhos há com quem nós podemos aí conviver? Com quantos Carlinhos nós seríamos capazes de conviver, não é? Capazes de nos suportar e suportar os Carlinhos da nossa vida por amor. Vamos entender. Tá bom, meus amores? Abra um livro na página 50. Na página 50, o título já por si só é belíssimo. Uma vida de amor ao próximo. Sim, meus amores. Essa foi a vida de Dom João Bosco.
não é? Dom João Bosco era um padre italiano que ele ficou conhecido mundialmente porque ele vai se transformar em um missionário, digamos assim, usando a palavra, não é? Que vai levantar a bandeira do amor pela juventude, do carinho e do cuidado pela juventude. Como vocês já leram, não é? Ele era italiano, nasceu na Itália. Com 9 anos de idade, ele teve um sonho. E nesse sonho aparecia Jesus e Maria. E no sonho ele viu uma multidão de meninos. E esses meninos, eles ficavam brigando, se xingando, se agredindo. E ele, Dom Bosco, tentando fazer, não é? João Bosco, tentando fazer com que eles ficassem quietos, ele ia, não é? Dando socos e pancadas. E no sonho, Jesus e Maria se aproximam de Dom Bosco, né, Dom João Bosco, e diz para ele, né, que ele deveria sempre agir com amor. E aí mais tarde ele decide estudar, e aí vocês vão ver que o irmão dele não quer que ele estude, mas mesmo assim ele continua estudando, não é? E aí ele percebe, ele vai visitar uma prisão, e nessa prisão ele percebe que tem muitos jovens que haviam caído na criminalidade. Aí ele, comovido com aquela situação e vendo aquele alto índice de adolescentes que tinham caído na criminalidade, ele decide fazer alguma coisa. Então, desde aquele momento, ele se dedica inteiramente à educação da juventude. Só que a proposta de educação de Dom Bosco, ela passa por uma estrutura de ensino que ela tem como assim pilares o amor, a alegria e a bondade. Se confunde muito com a educação que nós temos hoje. É claro, não é que o amor, a bondade, a alegria, todos na medida certa para que haja um equilíbrio, não é, desses sentimentos e que eles não se confundam com a prática, ou seja, com o professor na sala de aula, mas um professor que ele é amável, que ele é bondoso e que ele, não é, dar a sua aula com alegria, ele entusiasma a todos os alunos. Pois bem, meus amores, eu quero ficar aqui com a carta de Dom Bosco, não é? É um trecho da carta dele. É uma carta da autoria do próprio Dom Bosco, em que ele comenta essa linha de ação. Ou seja, quando ele diz ele comenta essa linha de ação, ele aqui vai dar os direcionamentos, vai orientar, não é? Com relação a essa educação que ele estava propondo, que era uma educação dada por meio do amor, da alegria e da bondade. Vejamos, ouçamos o que ele diz. É mais fácil encolerizar-se do que ter paciência. Ameaçar uma criança do que persuadi-la. Encolerizar é mais fácil você ficar com raiva, se você se irritar, do que você tentar fazer com que uma criança aprenda, com que uma criança acerte. É isso que ele quer dizer. É mais fácil encolerizar-se do que ter paciência, ameaçar uma criança do que persuadi-la. Direi mesmo que é mais cômodo, ou seja, que é de uma maneira mais fácil para a nossa impaciência e nossa soberba castigar os que resistem do que corrigi-los, suportando-os com firmeza e suavidade. Ele disse que é mais fácil você ir lá e castigar a criança, não é? Castigá-lo, ser soberbo, não entender, não tentar entender, não é? Agir com muita autoridade sobre ele, com autoritarismo sobre ele, castigar do que corrigi-lo, suportando-os com firmeza e suavidade. Tomai cuidado para que ninguém vos julgue, dominados por um ímpeto de violenta indignação. É muito difícil, quando se castiga, conservar aquela calma tão necessária para afastar qualquer dúvida de que agimos para demonstrar a nossa autoridade ou descarregar o próprio mau humor. Consideremos como os nossos filhos aqueles sobre os quais exercemos certo poder. Ponhamo-nos a seu serviço, assim como Jesus
que veio para obedecer e não para dar ordens, envergonhemo-nos de tudo que nos possa dar aparência de dominadores. E se algum domínio exercermos sobre eles, é para melhor servirmos. Assim procedia Jesus com seus apóstolos, tolerava-os na sua ignorância e rudeza, e até mesmo na sua pouca fidelidade. A afeição e a familiaridade com que tratava os pecadores era tais que em algumas causava espanto, em outros escândalos, mas em muitos infundia a esperança de receber o perdão de Deus. Por isso nos ordenou que aprendêssemos dele a ser mansos e humildes de coração. Por isso, meus amores, que propositadamente eu trouxe para a nossa aula de hoje Efésios 4, porque essa missão de vida, essas palavras que orientavam a conduta de vida de Dom Bosco, ela se baseava muito nessa citação: suportai-vos no amor, não é? E o que seria mesmo esse suportar? É você conviver com a pessoa. Isso sempre vai acontecer, provavelmente está acontecendo dentro das nossas casas agora. De vez em quando, nós entramos em algum tipo de conflito, porque todos nós somos diferentes, mesmo dentro da nossa família. Todos dentro da nossa família são diferentes. E as nossas diferenças, às vezes, se encontram em algum canto da casa. Tua diferença está saindo do banheiro, a outra está entrando no quarto, e aí vocês encontram, entram em conflito. Então, quando em Efésios 4 ele nos diz suportai-vos, é que nós precisamos nos amar apesar de todas as nossas diferenças. Tentar nos entender, suportar mesmo, suportar, carregar, trazer consigo aquela diferença e aprender a conviver com ela. É isso que Dom Bosco nos pede. E é isso que nós acabamos de ler também em Efésios. É o que Deus também quer, que nós nos suportemos uns aos outros. Não é uma tarefa fácil, eu digo para vocês, mas é uma tarefa possível. Bem, meus amores, na página 52, nós iremos falar aqui, olha só, página 52, deixa eu ver se tem foco. Na página 52, nós iremos falar nas importâncias das ONGs. E a primeira pergunta que eu faço é: o que é uma ONG? É uma organização não governamental. Pois bem, vamos entender um pouco mais. E aqui eu convido vocês a fazer uma leitura, porque realmente para entender uma finalidade de uma ONG, a gente precisa ler as informações que estão aqui. E eu convido vocês a ampliarem depois essas informações por meio de pesquisas. Quando lemos jornal e vemos televisão, parece que tudo é horrível. E só há guerras, injustiças e crime por toda parte. É que a mídia em geral prefere noticiar acontecimentos trágicos. Mas se olharmos bem e conhecermos melhor o mundo à nossa volta, descobriremos que há muita gente trabalhando pelo próximo. Prova disso é que a área que mais cresce é o chamado terceiro setor. As ONGs, organizações não governamentais. Existem 3 setores, meu amor, que têm uma finalidade de cuidar das pessoas. Existe o primeiro setor, que quem toma conta é o poder público, na pessoa do presidente da República, dos governadores e dos prefeitos. Eles são os órgãos do primeiro setor que são responsáveis por cuidar de toda a população de uma forma geral. Existe o segundo setor, que são as empresas que geram lucros. E essas empresas que geram lucros, elas podem ser de grande porte ou de pequenos. Vai desde uma padaria, passa por um açougue, uma multinacional, como a Coca-Cola, ou então os bancos. São as de segundo setor, são elas as que geram os lucros. E tem o terceiro setor. O terceiro setor
São ações que acontecem dentro desse terceiro setor que era de responsabilidade dos governadores. Era para o presidente da República fazer, era para os prefeitos e os governadores, mas aí eles não fazem. E nesse terceiro setor é que nós encontramos as ONGs, por isso que o nome é Organizações Não Governamentais e elas não têm fins lucrativos. Professor, isso é uma aula de economia ou de ensino religioso? É de ensino religioso, que nós vamos entender como funciona uma ONG, não é? Uma organização que ela também não tem fins lucrativos, ou seja, ela não foi criada com a finalidade da pessoa que a criou enriquecer. Ela não tem essa finalidade. Ela tem a finalidade de ajudar ao próximo. As ONGs não pertencem ao governo e também não tem dono que delas possa tirar lucro. São formadas por pessoas que se reúnem livremente, não para ganhar dinheiro, mas para trabalhar por uma causa social, na saúde, na educação, na cultura, no meio ambiente. Ninguém sabe os números exatos, mas milhões de pessoas no mundo trabalham voluntariamente em organizações desse tipo, com o objetivo de ajudar o próximo. No Brasil, alguns cálculos apontam que existiriam mais de 15 milhões de voluntários. Em 2010, havia 290,7 mil fundações privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil, voltadas predominantemente à religião, associações patronais e profissionais e ao desenvolvimento e defesa de direitos. As áreas de saúde, educação, pesquisa e assistência social, políticas governamentais, totalizavam 54,1 mil entidades, ou seja, o equivalente a 18,6%. Bem, meus amores, aqui nós vamos pular, porque esses aqui são todos dados, não é? Que são extremamente interessantes, mas vamos avançar para o último parágrafo, que nele diz o seguinte: as ONGs não podem ter finalidades lucrativas nem políticas, ou seja, ninguém pode enriquecer-se ou candidatar-se a cargo político por meio de uma ONG. É claro que sempre surgem os espertalhões que querem se aproveitar das situações e há ONGs que não cumprem à risca esses propósitos, mas o crescimento dessas organizações indica que há muita gente seriamente preocupada em melhorar o mundo. E há mesmo, meus amores.